passa pela BR-151 de Ponta Grossa a Castro já deve ter se deparado com um grandioso mural pintado aqui na Maltaria dos Campos Gerais. Esse é um dos maiores murais da América Latina, com cerca de 20 mil metros quadrados. Esta obra foi feita em 7 meses. O grupo Blackbird Studio Art veio de Curitiba para Ponta Grossa para fazer essa pintura que ficou maravilhosa e retrata um pouco dessa história do malte aqui na região. Para saber um pouco mais de como foi essa pintura, como foi esse processo e conferir imagens de como ficou essa obra que já está finalizada, você acompanha a nossa reportagem especial com os artistas que fizeram essa pintura aqui no local. Então agora a gente está aqui com o pessoal responsável pela pintura aqui da Maltaria dos Campos Gerais e a gente vai entender um pouco mais como foi esse processo de produção desse grande mural, um dos maiores da América Latina. Para isso, a gente vai começar fazendo a apresentação de cada um para entender um pouco mais quem é o nome do pessoal que está aqui, que foi o responsável por essa obra. Bruno Raposo, eu estou aqui como pintor e muralista. Sou Gabriela Jardi, também sou muralista. Sou Rodolfo Lima, designer e muralista. E eu sou o Lucas, sou muralista e artista visual. Pessoal, eu gostaria de saber como que começou esse processo, como que se iniciou, da onde veio as primeiras tratativas para conseguir esse mural gigantesco que vocês pintaram. A gente fez um trabalho junto com a Cooperativa Agrária há alguns anos atrás, onde a gente pintou 6 silos em sequência e eles davam mais ou menos 3,5 mil metros quadrados. E eles gostaram muito do resultado e desde então a gente começou a conversar sobre esse projeto e nem só existia o projeto ainda, né? Nem existia a maltaria ainda. E foi escalando até que chegou no que chegou aí. E como que foi essa experiência? Quem pode falar um pouquinho mais da sensação de pintar um mural tão grande? Eu acho que a sensação foi muito gostosa, mesmo trabalhar com altura, enfrentar nossos medos, os próprios desafios de trabalhar numa obra. Isso daí foi algo que trouxe superação única para cada um da equipe individualmente e em conjunto, com certeza. A gente acompanha o Instagram de vocês também. No Instagram vocês postaram fotos atrás de um monte de, na frente no caso, de um monte de lata de tinta. Aqui é um mural de 20 mil metros quadrados que ele pode ser visto através da BR-151, aqui em sentido Ponta Grossa, Castro. E eu gostaria de saber quanto de tinta foi usada para esse painel. Foram 6 toneladas aproximadamente de tinta acrílica para exterior de alta qualidade aqui, à altura da obra, assim, que merecia. E essa tinta foi sendo comprada aos poucos? Veio tudo de uma vez, conforme a demanda? Não, foi comprada aos poucos, adquirida dependendo da paleta que a gente ia precisando em cada uma das fases do mural. Que bacana! E como que foi para reproduzir esse desenho na parede, né, dentro desse painel gigante? Vocês tinham um desenho e para passar ele para a parede, como que faz? A gente teve vários métodos para realizar isso, né? Então a gente basicamente tinha um layout inicial, que já foi construído de toda a ideia que era para ser feito, e a gente usou maneiras diferentes de reproduzir, né? Então a gente usou um grid natural, que é uma delas, você desenha na parede, depois você utiliza uma foto daquilo e para usar como referência. A gente usou alguns espaços, a medição mesmo, quadrícula, utilizando a própria construção. Cada parte da construção a gente teve que ir manipulando ali o que é melhor, na verdade, então foram várias maneiras. Que legal! Eu fiquei pensando um pouco, a gente passava enquanto estava pintando, tinha alguns rabiscos na parede que a gente podia ver e entender como é produzido, é bem bacana. E dentre os desafios de produção, os dias de chuva, porque aqui nos Campos Gerais acaba chovendo um pouco mais. Como que foi para trabalhar com chuva? Vocês trabalhavam, não trabalhavam, dependia? Sempre estava de olho no tempo, né? Tanto nos aplicativos como no próprio arredor nosso aqui. Então, como a tinta seca em 20, 25 minutos, a gente sempre se projetava um pouco antes, né? Para poder parar, para não ter o revés de a tinta escorrer. Mas a gente teve uma certa sorte porque eu acho que pela posição geográfica aqui choveu pouco até. E a gente teve bastante dias de calor, então a gente conseguiu aproveitar bem e adiantar bastante. E quanto foi esse tempo? Quanto tempo vocês levaram para pintar esse mural? Ao todo ficamos 7 meses e meio, quase 8, e mais um ano antes de produção da parte criativa e toda a parte operacional e planejamento. Vocês não são aqui de Ponta Grossa, então como foi esse processo para vocês estarem aqui para fazer essa pintura?
Foi uma parte também bem interessante, porque eu trouxe também uma convivência fora do trabalho para toda a equipe, né? A gente passava, além das horas trabalhando, a gente passava as horas em casa. Salvo a exceção do Lucas, que se mudou para cá com a família, a gente estava, eu, Rodolfo e a Gabriela, estávamos numa casa aqui, habitando os três. Então, com toda essa convivência, assim, foi muito agradável, até porque Ponta Grossa recebeu a gente de braços abertos. Foi uma incrível experiência aqui, a gente sai de coração quente daqui. Legal. E essa arte a gente acompanhou já fez matéria sobre a maltaria, sobre a pintura. Essa arte, ela conta uma história. Quem pode me contar essa história? Aqui o que a gente trouxe, né? A gente trouxe uma coisa que era bastante antiga, de pintar uma propaganda à mão, né? Então a gente começou lá do começo, desde do plantio, né? Da semente. E a gente trouxe, através das cores e das etapas da planta mesmo, a evolução dela. Então você pode ver que ela começa lá na terra vazia e ela vai brotando e aos poucos vai mudando a cor e chegando até o final, né, onde é a colheita. E dentro disso a gente colocou uma história, né, que tem tanto aspecto religioso, tem aspecto da parte da imigração, elementos do paranismo. Então a gente foi contando uma historinha assim até o final e deu. Bacana. E eu gostaria de saber se vocês já tinham passado por uma experiência assim. Eu acho que ninguém mesmo passou por uma experiência desse tamanho, nesse volume, até pela imensidão de se transformar num dos maiores murais das Américas. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser difícil de ser replicada pela nossa mesma própria equipe, de ter uma outra proposta assim, dessa imensidão. Então foi uma coisa única para todos, um desafio singular e muito gostoso também. Não, desse tamanho realmente não. Trabalho externo, né, e com esse nível de detalhe, de carinho que a gente tentou pôr em cada um dessas partes que o Rodolfo mencionava ali, a simbologia, né. Às vezes de longe a gente vê o conjunto, mas de perto também tem uma riqueza que é interessante, sim, em cada uma das partes do mural. Isso foi bem enriquecedor para mim como artista. Para você, como que foi essa experiência? Já tinha enfrentado algo assim? Não. A gente tinha feito uma prévia lá, eu e a Gabriela lá em Entre Rios, né? Mas aqui foi tudo exponenciado, né? O maquinário, o tempo, a tinta. Então, pra gente foi muito intenso. E assim como também é grande a recompensa, né? Foi muito especial, né? Não só pelo projeto específico, por estar entre amigos, né? E como se conduziu tudo isso, mas também por realizar isso, né? Muito gratificante de ver que a arte tomou essa proporção também, né? De poder fazer parte disso. O meu sonho era trabalhar com a arte, então poder realizar isso, e o tanto de pessoas que valorizam isso também é especial, não só pra gente, mas todo mundo da região e tudo mais. Legal. Vocês têm mais alguma coisa que vocês acham bacana destacar, falar sobre o mural, que tem um apreço para vocês, ou como artista mesmo? Eu queria só frisar essa parte que ele falou, que o amor que a gente recebeu da população de Ponta Grossa, que tomou isso como se fosse deles, né? Que apesar de ser um mural de uma empresa, eles tomam como se fosse parte da vida deles. Muita gente vem e comenta que, nossa, eu passo lá todo dia, vejo um pedacinho novo a cada dia, e isso foi dando força pra gente chegar no final, e é muito gratificante. Sim. É legal ver o processo, porque a gente acompanhou, a gente fez reportagens, e uma das reportagens que mais bombou que a gente fez foi justamente sobre o painel de vocês, e tomou grandes proporções. Muita gente comenta, vai no post e fala, nossa, eu acompanhei essa obra, e realmente é essa aceitação do público e esse acompanhamento que foi ao longo dos meses que traz, acho que, um tom tão especial também para essa pintura. Eu gostaria, para finalizar, saber quais são os próximos desafios que vocês esperam enfrentar aí como grupo, como pintores, como artistas. Acho que o próximo grande desafio são as férias, né? Descansar, porque a gente está todo mundo precisando, mas claro, a gente já tem em vista projetos futuros, e isso aqui esse projeto vai ajudar muito a gente nos projetos futuros. E quem quiser seguir vocês? Blackbird Curitiba. Então, pessoal, vocês acompanharam aqui um pouco da entrevista para entender um pouco mais como foi a construção desse mural aqui na Maltaria Campos Gerais. E vocês ficam agora com algumas imagens desse painel que é realmente impressionante. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Eu agradeço.